meus amiguinhos, começando a nossa videoaula, eu pedi para todos pegarem a apostila e abrirem lá na página 27. O que nós temos na página 27 aí? Nós temos duas imagens. Uma imagem da Revolução Francesa e uma imagem da Revolução Industrial. Para a maioria dos estudiosos de sociologia e também de história, a Revolução Industrial foi a maior revolução da história da humanidade desde a Revolução Agrícola. Tá? Aquela revolução lá para trás, que foi feita na transição da pré-história para a história, que marcou demais a humanidade, porque a partir da Revolução Agrícola nós começamos a ficar mais sedentários. Os agrupamentos humanos começaram a ficar cada vez maior. E aí a Revolução Industrial é uma outra revolução que marcou demais a história da humanidade. Por quê? Porque nós vamos ver que cada vez mais nós vamos ter êxodo rural, ou seja, cada vez mais pessoas migrando do meio rural para o meio urbano. Por que isso acontece a partir da Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial ela tem uma demanda muito grande de mão de obra. E a atividade industrial é uma atividade tipicamente urbana, não é uma atividade tipicamente rural. Então, à medida que a industrialização vai acontecendo nos mais variados países, a gente tem, notadamente, um crescimento de população urbana em relação à população rural. Foi assim na Europa, foi assim nos Estados Unidos e está sendo assim também no Brasil. Notadamente, o Brasil tem um atraso em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, há 100 anos atrás, nós ainda tínhamos uma população majoritariamente rural. O Brasil ele vira essa balança, e daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico para vocês do IBGE, ele vira essa balança de um país mais urbano e menos rural na década de 1960, durante o governo de JK. Aliás, JK, Juscelino Kubitschek, ele é um dos presidentes mais conhecidos da história da República Brasileira, justamente por causa da industrialização que ela tem um grande salto na época de JK. Conforme eu expliquei para vocês a dinâmica, vou fazer uma pausa agora. Todos entenderam até aí? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou compartilhar uma tela com vocês, que é justamente uma tela aqui do meu computador. Estão vendo aqui que está aberto aqui, inclusive, ó, no plano de estudo aqui de Sociologia do primeiro ano. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Bom, eu coloquei aqui, ó, como atividade para essa semana, assistir ao vídeo Revolução Industrial. Esse vídeo ele é muito importante para a gente ter uma certa contextualização de como que o processo da Revolução aconteceu. Primeira questão. Estão vendo aí minha tela compartilhada com vocês? Um slide da Revolução Industrial? Sim. Então, beleza. O que acontece é o seguinte. Eu estava dizendo agora há pouco para vocês que depois da Revolução Agrícola, né, essa aqui, ó, né, que eu estou mostrando aqui na imagem para vocês, a maior revolução que nós tivemos foi a Revolução Industrial. Por quê? Porque ela consegue, de fato, mudar a sociedade. Percebam que até a Revolução Industrial, o mundo era mais rural do que urbano, durante toda a história da humanidade. É a partir da Revolução Industrial que a gente tem uma população urbana crescendo cada vez mais. Aí eu vou pegar um gráfico aqui, ó. Eu estou adiantando o slide aqui só para mostrar para vocês. Olha aqui no Brasil, por exemplo. Vocês estão conseguindo ver esse gráfico aqui? Taxa de urbanização brasileira? Uhum. Estão conseguindo ver? Então percebam que o último dado de censo demográfico que aparece aqui no nosso mapa é de 2010. Estava previsto para 2020 um outro censo. O que é censo? É a contagem da população. Então, o censo que acontece aqui no Brasil de 10 em 10 anos, ele tem a pretensão de mapear toda a população brasileira. Os recenseadores, eles vão de casa em casa, podem perguntar para os pais de vocês, o último de 2010 foi assim, a maioria certamente não vai lembrar,
né, a maioria de vocês, mas ele vai de casa em casa especulando mesmo a vida das pessoas. Quer saber quantas pessoas moram na casa, quer saber quantas televisões tem, quantos cômodos tem, quantos metros quadrados a casa tem, ou seja, está fazendo um mapeamento da população. E um dado muito importante para nós agora, nesse momento, é justamente a taxa de urbanização. Percebam que em 2010 nós tínhamos 84%, isso aqui são números aproximados, mas a fonte é lá do IBGE, tá? Mas temos 84% da população urbana e 16% de população rural. Hoje, certamente, esse número aqui é maior. Hoje, nós estamos aí já acima de 85% de população urbana, 10 anos depois lá do censo 2010. O que a gente vê o tempo inteiro, então? O que nós vemos o tempo inteiro, em função disso daqui, ó, em função da Revolução Industrial, daí a importância da Revolução, a população urbana cada vez mais crescendo em relação à população rural. O que indica isso? O grau de industrialização de um país. Enquanto mais industrializado é o país, maior é a sua população urbana. Enquanto menos industrializado, maior é a sua população rural. Entenderam bem a importância da Revolução Industrial nesse contexto da visão da sociedade, ou seja, da visão sociológica da coisa? Pausa para ver se vocês entenderam. Sim, professor. Beleza? Alguém deixou sair uma musiquinha aí na nossa aula, sem problemas. Vamos lá. Aonde que aconteceu a Revolução Industrial? Na Inglaterra, né? É o pioneirismo inglês na industrialização. E por que aconteceu na Inglaterra? Porque a Inglaterra era o único país que reunia todas as condições para tal. É o que eu chamei nesse slide aqui, ó, de condições favoráveis. Somente a Inglaterra reunia todas as condições para tal. Ela tinha uma estrutura política já burguesa. Aquilo que a Revolução Francesa faz na França em 1789, que é transformar a monarquia absolutista, o rei com todos os poderes nas mãos, numa monarquia constitucional, a Inglaterra já tinha feito 100 anos antes. Então, ela tinha uma política que favorecia isso. Uma outra coisa que ela fez foram os cercamentos dos campos. Qual que é a mudança? A mudança é a seguinte, é no sentido de exploração da terra. A terra, ela era explorada antes da consolidação do capitalismo, não com o mesmo objetivo que o capitalismo faz. Por que uma fazenda produz o que ela produz? Por que uma fazenda produz alimentos? Por que uma fazenda produz café? Por que uma fazenda produz leite? Por que uma fazenda produz gado? Dentro da lógica do capitalismo, é para atingir o objetivo do capitalismo. Qual que é o objetivo mesmo? O objetivo é lucro. Então, a Inglaterra, ela começa com a lei dos cercamentos, lá atrás, ela começa a explorar a terra não de maneira feudal, ou seja, não visando a autossuficiência, mas sim de maneira capitalista, ou seja, visando o lucro. Então, já é uma perspectiva capitalista de exploração da terra. Ao mesmo tempo, essa lei de cercamentos, ela promove um êxodo rural, porque a demanda de mão de obra no campo ela acaba sendo menor. Então, as pessoas têm que buscar alguma sobrevivência, elas começam a migrar para as cidades. E aí acontece o outro ponto aqui do nosso tripé, que é a mão de obra numerosa. Muita gente na cidade disponível para trabalhar, o que para o investimento capitalista acaba sendo uma facilidade. Tem muita mão de obra disponível, certamente a tendência do preço do salário é menor. Então, paga-se mal, não se tem legislação nenhuma, e juntando todos esses 3 pontos aqui, a questão política, que a Inglaterra já possuía, a exploração das terras de maneira capitalista e a mão de obra numerosa, faz com que a Inglaterra consiga atingir a sua revolução industrial. E percebam, a revolução industrial, daí a importância de vocês verem
o vídeo dessa semana, ela acontece no setor têxtil e também nas indústrias de base. Indústria de base é aquela que vai ser, notadamente na Inglaterra, no setor de mineração. Então, vai se precisar de minério como fonte de energia e vai precisar de minério também para o carvão. Tá? O carvão da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né, que é a fonte de energia, ele é um carvão mineral, tá? Não é carvão desses que a gente está acostumado aí, por exemplo, para acender uma churrasqueira. Não é isso, tá? É um carvão mineral, porque ele dá mais poder de queima. Então, o setor industrial, ele vai notadamente ser no setor de roupa. Por quê? Porque todo mundo usa. Tem uma demanda muito grande. E é aí que tem uma mudança também no processo produtivo. Então, a Revolução Industrial, ela não é uma revolução de máquinas apenas. Percebam, máquina na história da humanidade já tem há muito tempo. Lá na Roma Antiga já tinha máquina. Qual que é o grande lance? O grande lance é a nova fonte de energia que vai ser empregada nessa máquina, que é a energia do vapor, e também a forma como vai se produzir. Nesse vídeo que eu estou sugerindo para vocês para essa semana, tem lá a divisão no processo produtivo e a produção em série. A roupa que eu estou usando, a roupa que vocês estão usando, ela foi produzida, só para citar um exemplo, dentro da lógica da Revolução Industrial, ou seja, uma produção em série. Ela não foi produzida exclusivamente para mim, não foi produzida exclusivamente para vocês. Então, quando eu tenho uma produção em série, eu consigo aumentar a capacidade produtiva. É isso que, naquele vídeo que eu estou sugerindo, vai mostrar também. Então, percebam aquilo que eu falei agora há pouco. Olha o pioneirismo inglês aparecendo novamente aqui. Os cercamentos, o acúmulo de capital, a Revolução Gloriosa, que é aquela questão política que transformou a Inglaterra numa monarquia constitucional. Outra coisa muito importante, o capital. A Inglaterra tinha um sólido sistema bancário naquela época. Percebam que o setor financeiro, ele dinamiza muito a produção. De que maneira? Por exemplo, através da oferta de crédito. Muito provavelmente, muitas coisas que vocês compraram, e eu também, nós utilizamos algum tipo de crédito para isso. Exemplo, o sujeito vai comprar um telefone celular, vai comprar um automóvel, às vezes ele não tem o dinheiro total. Então, o que ele faz? Ele parcela. Por trás disso, tem um sistema bancário. Na realidade, quem está parcelando o automóvel, quem está parcelando o telefone celular, não é a loja de automóvel, não é a loja de eletrodomésticos. Quem está financiando isso é um sistema bancário. Então, percebam que um sólido sistema bancário dinamiza o capitalismo. Aliás, o capitalismo ele tem um tripé, que é o sistema industrial, o sistema financeiro e o sistema produtivo. Então, esse tripé é o que vai fazer a consolidação do capitalismo. Por isso que nós só podemos falar em capitalismo consolidado no pós-revolução industrial. Entenderam até aí, meus amiguinhos? Sim. Beleza? Ótimo. Então, tá bom. Vamos acompanhando o raciocínio aqui. Olha só aquilo que eu falei para vocês em gráfico. Total de cidades com mais de 100 mil habitantes. Percebam que a Inglaterra e a Alemanha são os países que, notadamente, têm maior industrialização. Como que eu posso afirmar isso de maneira certeira? Olhando esse gráfico aqui, pela população majoritariamente urbana. Percebam que começam a surgir grandes cidades, cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, lá na Inglaterra, olha aqui, no início do século XX, a gente já tinha aí mais de 40 cidades com mais de 100 mil habitantes. O mesmo acontecendo também na Alemanha. Então, percebam que são países muito industrializados. Se alguém tem alguma dúvida, é só dar uma olhada em marcas alemãs e marcas inglesas. Notadamente, por exemplo, aqui no Brasil, fica mais fácil para a gente ver algumas marcas alemãs. Vocês já devem ter visto, por exemplo, no setor de automóveis, a BMW, né, que fabrica automóvel, fabrica motocicleta. Já devem ter ouvido falar da Bosch, que fabricam, por exemplo, furadeiras elétricas. Já devem ter ouvido falar da Bayer. São todas indústrias alemãs, que são indústrias transnacionais, que graças ao processo revolucionário, elas puderam se esparramar pelo mundo
E também, como consequência importante para nós aqui na sociologia, grandes cidades. Quando eu tenho muita cidade, muito problema. É na esteira desse contexto, daí a gente volta lá na página 27 da apostila, é que aqueles primeiros pensadores, o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, é dentro desse contexto de Revolução Industrial e Revolução Francesa, é que eles vão formular os primeiros conceitos da sociologia. Então, aqueles conceitos de fatos sociais, formulado por Durkheim, o conceito de classe social, formado por Karl Marx, e o conceito de desenvolvimento capitalista, formado por Max Weber, são os primeiros pensadores que estão dentro desse conceito do surgimento da indústria no mundo. Aliás, sobre isso, eu coloquei algumas videoaulas já nas propostas de atividades da semana passada, semana retrasada. Se alguém, por acaso, não assistiu, está lá o link, basta clicar e assistir a videoaula que trata justamente desses primeiros pensadores. Olha o objetivo do capitalismo aí no nosso slide. Qual que é o objetivo mesmo? Estão vendo o slide? Sim. Sim. Qual que é o objetivo? Lucro. Lucro. Aqui, ó, né? Tudo em função disso daqui. Então, essa é a lógica do capitalismo. Mais para frente, lá no segundo, terceiro ano, nós vamos estudar também em sociologia os modos de produção, que é como a sociedade se organiza para produzir tudo que ela precisa. Daí vocês vão ver que, por exemplo, no modo de produção feudal, o objetivo não era o lucro. Já no modo de produção capitalista, a lógica da coisa é lucro. O sujeito ele só vai montar um empreendimento capitalista se ele entender que isso vai atingir esse objetivo. O capitalismo, por assim dizer, ele não é sentimental, ele é racional. Portanto, existe fome no mundo? Existe fome no mundo. No pensamento capitalista, ele está preocupado em empregar o capital dele para resolver esse problema ou para ter lucro? Ele está preocupado em ter lucro. Isso não é problema do dono do capital. Ele não vai enxergar dessa maneira. Ou seja, o capitalismo não é sentimental. É um modo de produção que ele é muito agressivo, né? A lógica do capitalismo é de muita exploração. Inclusive, né, na página 36 da apostila, está lá um subtítulo, o trabalho como valor e mais-valia. Segundo Karl Marx, que é quem vai desenvolver esse conceito de classe e o conceito de mais-valia, segundo Karl Marx, a lógica do capitalismo ela é cruel. Por quê? Porque o dono do capital ele consegue atingir o lucro, segundo Karl Marx, através da exploração do trabalho do outro. Ou seja, o que é mais-valia? A mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe, sendo que o trabalhador sempre produz mais do que ele recebe. Essa diferença, portanto, fica nas mãos do dono do capital. Vou dar um exemplo em números para facilitar. Imaginem que um trabalhador de uma indústria, né, nessa lógica da mais-valia, nessa lógica do capitalismo, o trabalhador produziu ao final de um mês R$1.000. Né? A produção dele equivale a R$1.000. Dentro da exploração do capitalismo, dentro do conceito de mais-valia, o trabalhador tem que receber menos do que R$1.000. Ou seja, por exemplo, né, vai receber R$700. A diferença, os R$300 ficam nas mãos de quem? Nas mãos do dono do capital. Essa é a lógica do capitalismo. A exploração do outro, que o Karl Marx consegue demonstrar isso para nós através desse conceito de mais-valia que está na página 36 da apostila. E o Karl Marx ele vai também fazer uma proposta ao capitalismo, que é uma proposta de um outro modo de produção, que é o modo de produção socialista. Lá no terceiro ano, em sociologia, nós vamos estudar essa lógica da revolução socialista. Segundo Karl Marx, a propriedade privada dos meios de produção, elas têm que deixar de existir para que o socialismo possa conseguir se consolidar. Ou seja, a propriedade privada dos meios de produção, que são as fábricas, as fazendas e as instituições financeiras, que no capitalismo são propriedade privada,
no socialismo elas passarão a ser propriedade estatal. Então, na apostila 37, é o que vai falar dessa revolução socialista, que ela vai acontecer, de fato, né, pela primeira vez na história, na Rússia, que em 1917 passa por um processo revolucionário que acaba mudando, inclusive, o nome daquele país, que passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, inclusive, é uma história que nós vamos estudar lá em História no segundo ano. Conseguiram entender até aí? Professor, entendi o que é mais-valia. Não entendeu? Não. Eu repito. Vamos lá. Vou falar de forma diferente a mesma coisa para ver se consegue entender. Mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. Tem uma diferença. Essa diferença tem que ser sempre menor para o trabalhador. Isso significa, por exemplo, que se eu estou produzindo dentro de uma fábrica o equivalente a R$1.000, eu não vou receber como salário R$1.000. Eu vou ter que receber, dentro dessa lógica, menos. Ou seja, a mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. E quanto que é? Depende. Tá? Não tem um número específico. Depende. Depende do que está sendo produzido, depende de quanto que a pessoa está ganhando de salário. Então, eu não posso dar um valor para mais-valia. O que eu posso afirmar é que é a diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe. Quem se apropria disso é o dono da fábrica, é o dono do capital. Conseguiu entender agora? Sim. Beleza? Beleza. Professor, Tá? Oi. isso é tipo uma, como é que fala? Porcentagem que tira pro dono? Pode ser visto dessa forma. Pode ser visto dessa forma. Como Entendi. uma porcentagem que fica. Percebam, não tem um número específico. Eu posso ter uma fábrica, né, que num dado momento eu posso colocar os trabalhadores para trabalharem cada vez mais, portanto, eles vão produzir no mesmo tempo cada vez mais coisas e vão continuar com o mesmo salário. Então, pode acontecer, nesse caso, a mais-valia aumentar, a diferença aumentar. Porque imagina que o trabalhador produziu, né, para dar um exemplo, ele produziu 10 peças de roupa. Tá? Daí eu comprei uma máquina melhor. Ele está produzindo não 10 peças de roupa agora, dentro de um determinado tempo, mas no mesmo tempo ele está produzindo agora 20 peças de roupa. O salário dele será que vai dobrar? Na lógica do capitalismo, não vai. Tá? Não vai dobrar o salário. Então, na realidade, o trabalhador ele vai produzir no mesmo tempo mais coisas, graças a, nesse exemplo fictício que eu estou dando aqui, uma máquina melhor. E quem que vai se apropriar do lucro dessa produtividade maior? O dono do capital. Ficou claro? Entenderam, meus amiguinhos? Sim. Sim. Beleza? Ótimo. Esse negócio de mais-valia, quando voltarem às aulas, eu peço que vocês me lembrem, que daí eu dou outros exemplos em sala de aula, que daí fica mais fácil para a gente entender. Bom, coloquei uma imagem aqui da mecanização e da energia do vapor. Percebam que na primeira revolução industrial, a fonte de energia é o vapor. Já na segunda revolução industrial, a fonte de energia é o petróleo e a eletricidade. Então, o vapor, né, ele é gerado a partir de um fogo que aquece uma caldeira, que gera um vapor que faz uma roda movimentar. Mal comparando o princípio, ou bem comparando, da panela de pressão. A panela de pressão, ela faz isso. Vocês já notaram que o fogo, ele gera uma energia que faz aquele pino da panela de pressão rodar? Aquilo ali é o vapor soprando de dentro para fora, né? Por assim dizer, fazendo aquele pino rodar. A energia a vapor ela vai fazer isso. Tá? É claro que de maneira controlada. Então, eu vou conseguir mecanizar essa energia através de uma roda de transmissão, né? Nesse exemplo aqui dessa imagem,
que vai tocar determinada máquina. Então, a máquina vai se movimentar não pela energia humana mais. Não é mais a pessoa que está movimentando, por exemplo, no caso da Revolução Industrial, um tear mecânico para fabricar um tecido. Não é ela que está movimentando com a força muscular dela, e sim uma energia que vem de fora, que é a energia do vapor. Percebam, na época da Revolução Industrial, já existia desde muito tempo o uso da energia hidráulica. Já existia desde muito tempo o uso da energia eólica, mas não tinha ainda a energia do vapor, que ela é muito mais fácil de se controlar do que, por exemplo, a energia eólica. O vapor eu tenho muito mais controle sobre ele. Só que o vapor, perante a eletricidade, perante o petróleo, ele tem alguns problemas. Então, um dos problemas marcantes é o volume, tá? O volume de uma máquina a vapor é bem maior do que uma máquina tocada por energia elétrica ou tocada por energia do petróleo. Então, quando eu consigo essas novas fontes de energia, petróleo e eletricidade, eu tenho um aprofundamento do processo produtivo. Ou seja, eu vou conseguir produzir cada vez mais com menos demanda de material, com máquinas menores, com menos desprendimento de energia, portanto, eu vou ter um aprofundamento do processo produtivo. É aí que a gente entra na tal da segunda revolução industrial, que eu não vou especificar muito aqui agora, não, tá? Até porque o objetivo nosso não é justamente esse. Mas a novidade, então, da Revolução Industrial não é a máquina. A novidade da Revolução Industrial não é a mecanização. A grande novidade é a nova fonte de energia, que é o vapor. Dúvidas até aí? Não. Professor. Estão vendo aí a estrutura socioeconômica na telinha de vocês agora? Sim. De novo, a gente recorre à apostila. O Karl Marx, ele fala para nós, é ele quem dá essa estrutura que lá na página 35 nós chamamos de as classes sociais. Percebam, esse conceito de classe, ele é muito mal divulgado na mídia. Então, a mídia, quando ela trata, na maioria das vezes, classe, ela não está tratando de classe, ela está tratando de camada social. Então, ela leva em consideração aquilo que tem um grande peso no capitalismo. Ela leva em consideração isso daqui, ó, tá? Ela leva em consideração grana, para dizer que alguém está ou no topo ou na base da pirâmide social. Mas lembrando que é uma colocação errada. Conceitualmente falando, nós temos duas classes no capitalismo. Essa aqui é uma, essa do lado de cá é outra. Essa daqui é dono dos meios de produção. E essa daqui é dona da força de trabalho. O sujeito não tem fábrica, não tem fazenda, não tem nenhum negócio, ele vende a força de trabalho dele para quem tem. Dentro dessa lógica, não é bem assim, mas eu estaria aqui ou aqui. Estaria como dono dos meios de produção ou como dono da força de trabalho. Quem se habilita a responder? Peraí, professor. O que você perguntou? Repete a pergunta, por favor. Vou repetir. Dentro da lógica do capitalismo, tá? É mais profundo do que a pergunta que eu vou fazer. Mas a pergunta que eu vou fazer dá para a gente entender. Eu, João Paulo, sou dono do capital ou dono da força de trabalho? Força de trabalho. Força de trabalho. É isso aí. Eu sou dono da força de trabalho. Eu não sou dono do capital. Quando nós aprofundarmos mais no estudo de classes sociais, aqui é só uma prévia do Karl Marx. Nós vamos ver que existem mais diferenças, mas percebam que uma questão básica é o papel que o indivíduo representa na sociedade, que é diferente da camada. Tá? A camada leva em consideração a grana. Já a classe, o papel que o indivíduo representa enquanto força de trabalho dentro do processo produtivo. Ou ele é dono dos meios de produção, ou ele é dono da força de trabalho. Isso é um conceito dado por Karl Marx, que inclusive vai servir de base, tá? Mais lá na frente,
para a Revolução Socialista. É justamente rompendo com essa lógica que o socialismo vai se fazer valer. Dúvidas até aí, galerinha? Não, não. Não. Certo? Essa aqui é a estrutura básica do capitalismo. Bom, e aí a consequência óbvia da Revolução Industrial é essa que está nessa imagem aí, ó, o êxodo rural. Então, o que nós vemos cada vez mais? O campo, meio rural, com menos gente, e as cidades cada vez mais superpovoadas. Então, grandes cidades são locais de grandes aglomerações. Não é à toa que nós estamos vendo aí, nesses tempos de coronavírus, aonde que a pandemia está se esparramando mais aqui no Brasil, em grandes cidades. Vocês devem ter visto, por exemplo, que lá em São Paulo começou hoje um processo de rodízio de carros, que dias ímpares podem circular carros de placas ímpares e dias pares carros de placas pares. É o maior rodízio, o rodízio mais duro feito até hoje na cidade de São Paulo. Qual que é a intenção disso? Fazer com que tenha cada vez menos aglomerações. Segundo a maioria dos estudos, o índice de aglomeração, o índice, melhor dizendo, de isolamento tem que estar na faixa de 70% para mais para ter eficiência. E a cidade de São Paulo, ela está aí com índices um pouco na casa de 50%, ou seja, muito aquém da necessidade do que o coronavírus impõe em termos de isolamento. Lá no Rio de Janeiro, no Grande Rio, né, aquelas cidades que estão muito próximas à capital fluminense, lá no Rio de Janeiro, algumas cidades começaram hoje com o lockdown, que é aquele isolamento total. O problema é que nem sempre o lockdown ele é bem respeitado aqui no Brasil, né? Vocês devem ter visto, por exemplo, lá em Belém e lá em Fortaleza, só para citar duas cidades, que o lockdown, ele, apesar de ter sido implantado, não foi bem respeitado. Bom, aí, voltando naquele gráfico que eu mostrei para vocês no início da nossa conversa, né? No gráfico, a gente vê a população rural cada vez menor e a população urbana cada vez maior. Então, por esse gráfico, a gente vê, aqui embaixo nós temos as datas, a gente vê que cada vez mais a população urbana no Brasil vem aumentando. O que eu posso afirmar de maneira indubitável? Eu posso afirmar com toda certeza que o Brasil está ficando cada vez mais industrializado, inclusive no meio rural, tá? A Revolução Industrial, ela também se estendeu pelo meio rural, com máquinas cada vez melhores para que a produção também no meio rural fique cada vez mais dinamizada. Ou seja, cada vez mais o meio rural vai precisar de menos mão de obra para produzir a mesma coisa. Então percebam que a Revolução Industrial ela não atingiu somente o meio urbano, atingiu também o meio rural. Ou seja, atingiu a sociedade como um todo. Por isso que nós podemos falar em revolução. Porque revolução, para ser de fato revolução, ela tem que mudar de alguma forma a estrutura social. A Revolução Industrial, de fato, ela fez isso. Por que eu estou frisando essa questão, meus amiguinhos? Porque aqui no Brasil, na historiografia brasileira, muitas vezes nós chamamos de revolução coisa que não necessariamente foi uma revolução. Se vocês pesquisarem aí nos livros de história, vocês vão ver lá um capítulo chamado de Revolução de 1930. Aqui marca o início da Era Vargas. De fato, aquilo não foi, conceitualmente falando, uma revolução. Por quê? Porque não mudou a estrutura social. Revolução, para ser revolução, tem que, de fato, mudar a estrutura social. Estou só chamando a atenção, tá? Nós não vamos mudar de uma hora para outra os termos da historiografia. Apesar de que, no sistema UNO, esse sistema que nós usamos como apostila, a Revolução de 1930 já está tendo uma outra nomenclatura, só para citar um exemplo. Já vem sendo chamado, nos últimos anos, de Movimento de 1930. Entenderam aí essa relação de urbanização com industrialização? Hein? Sim. Ótimo. Bom,
então, meus amiguinhos, eu vou abrir aqui, voltar aqui a nossa tela inicial, vou parar o meu compartilhamento aqui, tá? Bom, então, a proposta de trabalho para essa semana é justamente um texto sobre Revolução Industrial. Alguns de vocês já devem ter baixado esse texto, outros não. E também, no mesmo texto, fala do Iluminismo, que é o pensamento que vai ajudar num outro processo revolucionário, que é o processo revolucionário que aconteceu na França, chamado de Revolução Francesa. Então, essa videoaula de hoje, ela serviu muito para isso, tá? Para dar um embasamento dessa questão da Revolução Industrial e também de como que isso atingiu a questão da sociedade, que é o que mais importa para nós aqui dentro da sociologia. Ou seja, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que existe uma relação direta da Revolução Industrial com o processo de urbanização. Esse que é o grande lance da aula de hoje, a gente fazer essa relação. Todos conseguiram fazer essa relação? Entender isso daí? Que eu acabei de explicar? Sim. Belezura? Bom, o texto está lá disponível, então, meus amiguinhos, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, o fórum é o local para eu atender vocês nessas dúvidas. Daí, eu entro no fórum 3 vezes... Oi? Não, já está com 40 minutos gravados. Não entendi. Eu pedi assim. Poderia repetir, por favor? Ele tá gravando. Posso continuar? Quem que está falando, por favor? Tem alguém com o microfone aberto. Gostaria de fazer uma pergunta? É o João Vitor que está falando, João? Oi? Eu sei, mas da 9 a 10, Tem alguém com o microfone aberto. Poderia fazer um favor de fechar? Ó, eu vou fechar por aqui. Meus amiguinhos, então, se alguém tiver alguma dúvida, o local para tirar a dúvida, como eu estava dizendo, é lá no fórum. Tá? Eu tenho notado que cada vez mais tem pintado menos dúvidas. Isso, para mim, indica que o plano de estudos que eu estou fazendo está bem descrito. Enquanto mais bem descrito eu consigo fazer o plano de estudos, menos dúvidas vai gerar em vocês. Uma outra coisa que eu tenho notado também é que as tarefas propostas elas estão bem ponderadas. O que significa bem ponderadas na minha ótica? Não tem muita atividade ao ponto de sufocá-los e também não tem tão pouca atividade ao ponto de deixá-los assim, sem nada para fazer. Sempre está bem ponderado. Então, são duas impressões que eu estou tendo, que eu gostaria de saber, de ouvir vocês agora para saber se a impressão que eu estou tendo é real. Uma impressão que as atividades estão bem ponderadas, nem muito nem pouco, e outra que o plano de estudo está bem descrito. Posso assumir isso como verdadeiro? Pode. Tá beleza? Sim, professor. Uhum. Percebam, nós não temos compromisso com o erro. Se, porventura, né, as atividades propostas forem muitas, vocês devem, sim, me chamar lá através do fórum para que a gente possa ir acertando isso daí, tá bom? Beleza? Beleza, professor. Uhum. Beleza, professor. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Alguém gostaria de falar algo? Porque nós já vamos encerrando a partir daqui. Ninguém falou nada, imagino que não tenham dúvidas. Então, meus amiguinhos, conforme eu falei no início... Oi? Tem uma pergunta. Naquele texto que o senhor falou pra gente complementar lá, eu posso colocar, como é que fala, as palavras no caderno? Só? Pode sim, sem problemas, da forma que for melhor para você. Quem tem Certo. uma impressora, né, talvez o mais fácil é imprimir.
Quem não tem uma impressora, talvez o mais fácil é fazer da forma que você falou. Sendo que, no sábado, eu vou colocar o texto completo, com todas as lacunas preenchidas, para vocês conferirem. Conforme eu falei, né, dentro da proposta dessa semana, não precisa me mandar, o que não exime ninguém de ter que fazer, tá bom? Eu quero que todos façam, tá? É importante para vocês fazerem. Tá? Não tem como eu fiscalizar todo mundo. Aliás, nem dentro de sala de aula tem hora que a gente consegue fiscalizar todo mundo, vocês imaginem a distância. Mas eu conto, né, com a responsabilidade de cada um de vocês para fazer as atividades propostas. Lembrando que são 2 atividades para essa semana. Uma atividade é o texto. Qual que é a outra atividade? Assistir o vídeo. Assistir o vídeo, isso mesmo. Tá? Assistam, o vídeo é legal, vocês vão gostar, tá bom? Meus amiguinhos, então, eu vou finalizar a nossa videoaula por aqui, tá bom? Depois, a gravação dessa aula eu vou colocar lá no Moodle. Um grande abraço a todos e cumprimentem as famílias aí também. Tá? Certinho. Tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau, professor.